a transmissão, tá certo? Confere aí, Fernanda, aqui. Bom, já estamos no ar, né? Já estamos no ar. Alterar aqui o modo para destaque. Já estamos no ar e para iniciar o nosso debate desse ciclo do Conexão Nordeste, e vamos convidar o coordenador nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, o nosso querido Adroaldo, para que ele comece, abra oficialmente essa sessão de hoje à noite. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos que nos ouvem. Uma honra muito grande participar da abertura desse evento que dá início a um conjunto de debates para a formação de uma Agenda Nacional de Desenvolvimento que a ABED pretende concluir em 2022, ano do bicentenário da independência do país e também das eleições municipais. A ideia, inclusive, é fornecer essa agenda ao presidente eleito, um presidente democrata que seja eleito, né? Evidentemente. Muito prazer assim, ouvir essa situação, eu ouvi o Wallace com a política industrial, uma ótima escolha para dar o pontapé da Conexão do Nordeste, que integra 4 coletivos da Associação Brasileira. Rapidamente, para esclarecer para todas as pessoas, a ABED é uma entidade de economistas, mas que nasceu como um movimento chamado Movimento dos Economistas pela Democracia em outubro de 2018. Em maio, nós resolvemos lançamos oficialmente na Câmara dos Deputados e fizemos uma reunião na qual resolvemos constituir uma associação que foi fundada em outubro de 2019, portanto, estaremos comemorando 2 anos, em breve, em 26 de outubro desse ano. A associação ela tem um papel de reunir economistas que pleiteiem, que lutem pela democracia e que também se organizem em torno de um projeto nacional de desenvolvimento integrado, sustentável, inclusivo e soberano. E, mais uma vez, agradecer a todos essa oportunidade, uma boa noite, um ótimo trabalho aí, uma ótima discussão. Pretendemos tirar bastante subsídios para que a gente possa dar início a essa grande jornada. Obrigado a todos e todas. Nelson, liga o microfone, por favor. Bom, Ricardo não apareceu, eu não sei se ele saiu do ar. Não, eu estou aqui. Desculpa. É só... então, a Ana Cláudia vai apresentar essa nossa iniciativa de uma conexão, da Conexão Nordeste, essa iniciativa da ABED. Boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. Meu nome é Ana Cláudia Arruda, eu represento a ABED Pernambuco, sou conselheira também do Conselho Federal de Economia. Estamos aqui, instalando, esse fórum extremamente importante, que é o Conexão Nordeste, e ligado à ABED, que é a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, cujo objetivo é construir uma agenda de desenvolvimento. Então, é um fórum que nós vamos estar sempre trazendo palestrantes. Hoje temos aí a presença do professor Wallace Moreira Lima, professor da Federal da Bahia, que tem aí um trabalho muito intenso, no Conexão Xangai, trabalha com industrialização, e ele vai trazer aí esse tema. O objetivo do Conexão Nordeste é abordar a temática regional, os problemas da região Nordeste, e também dos problemas brasileiros. Então, esse é o nosso foco de trabalho no Conexão Nordeste, ABED, formada pelos estados de Alagoas,
Pernambuco, Sergipe e Bahia. Né? Nós temos aqui todos os representantes da ABET que vão fazer parte, portanto, dessa noite de hoje, de instalação desse fórum. Obrigada a todos e vamos participar. Obrigada. Boa noite. Passa a palavra, então, para a Cid, para ele dar continuidade à apresentação da Conexão Nordeste. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande receber o Wallace aqui hoje, inaugurando Conexão Nordeste, né, como a Ana Cláudia falou, essa proposta de discutir o Brasil e discutir o Nordeste e, a partir dessas discussões, tirar, né, proposições de política econômica que possam ser levadas, né, aos candidatos e ao presidente eleito democraticamente, como o Adroaldo tinha colocado. Pensando nisso, nós do Conexão Nordeste já definimos uma agenda de discussões com temáticas que julgamos ser bastante relevantes e que urgem uma discussão mais ampla, né? Desde a discussão de política industrial, com o Wallace hoje, e em setembro, desde já fica o convite, nós iremos realizar uma discussão de economia criativa. Estamos negociando com o nosso palestrante, né, a nossa representante de Alagoas, a Laila, está conversando para poder definir. Em outubro, teremos uma discussão de renda mínima, que também estamos já com o nosso convidado em negociações. E em novembro, fecharemos esse ano com as discussões do Conexão Nordeste, discutindo o desenvolvimento regional. Então, essa é a nossa agenda, que é uma agenda que se pretende, ou que pretende ser realizada ao longo do ano que vem, também, né? Então, ao longo de 2022, nós daremos sequência. Então, desde já, fica o agradecimento ao nosso convidado de hoje, ao professor Wallace, e o convite a todos e a todas para participarem dessa iniciativa, para fortalecer os nossos coletivos, para fortalecer a discussão democrática e a discussão progressista de temas ligados à economia. Obrigado, bom evento para todo mundo. Bom, passo a palavra então para a Cristina, nossa coordenadora da ABED na Bahia, né, que como boa baiana vai dar as boas-vindas ao nosso conferencista. Microfone, Cristina. Eu sou mestre em falar com o microfone, todas as reuniões da trabalho eu termino fazendo isso. Bem, boa noite a todas e todos aqui presentes. Eu sou Cristina Carvalho, aqui representando a ABED Bahia. Já inicio desejando boas-vindas ao Wallace, nosso colega, e agradecendo muito ele ter atendido ao nosso convite. Sabemos dos compromissos que ele tem, da agenda dele. E aí logo eu passo a apresentar o Wallace para todos. O Wallace Moreira Lima é doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em Ciências Econômicas pela nossa Universidade Federal da Bahia, UFBA, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, foi pesquisador visitante do Instituto de Economia Política Internacional da Coreia, foi pesquisador também convidado do Instituto Russo de Estudos Estratégicos, atualmente é professor adjunto em regime de dedicação exclusiva da Faculdade de Economia da UFBA, tem experiência na área de Economia Internacional e Economia Industrial, com ênfase em estudos sobre o setor externo e desenvolvimento industrial brasileiro e da Coreia do Sul. Então, já de imediato eu passo a palavra a Wallace. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite. Para mim é uma honra muito grande participar do evento. Fico muito lisonjeado, muito honrado, né? Uma temática que eu gosto, mas eu tenho certeza que os que estão presentes aqui poderiam falar melhor que eu, discutir melhor que eu. Acho que só vou fazer puxar alguns pontos para a gente poder debater, né? Para a gente poder discutir, pensar no Brasil. Então, eu vou trazer alguns elementos para o debate, né? Eu acho que, deixa eu botar aqui, eu fiz um slidezinho. Se está aparecendo para vocês aí, está aparecendo?
Tá, sim. Pronto, eu vou fazer isso aqui. Veja, a ideia é a gente discutir uma proposta de política industrial para o Brasil. Eu acho um título muito ousado e que eu, particularmente, penso, mas não sei se é o caminho, né? E aí, as questões que irei levantar aqui é para a gente pensar, para a gente discutir, né, uma proposta. Uma coisa eu tenho certeza: sem política industrial e sem inovação, nós não temos desenvolvimento. Isso eu tenho muita clareza disso, né? Eu não sei se a proposta, aquilo que eu penso, é a melhor, mas a política industrial e a política de inovação são variáveis e elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico. Sem isso, não há desenvolvimento econômico, né? Dentro de um novo contexto, dentro de uma nova configuração do comércio internacional, da economia capitalista, dentro de um novo cenário com pandemia, pós-pandemia, né? Mas ela é essencial, ela é fundamental e nunca deixou de ser. Deixou de ser no Brasil. Ela deixou de ter centralidade, deixou de ter relevância e deixou de cumprir papel estratégico na trajetória de desenvolvimento desde o final dos anos 70, né? No período recente tivemos uma retomada da discussão, mas eu acho que com vários problemas, né? Mas trouxemos de novo ela para o centro do debate. Eu acho que isso é muito importante a gente ter clareza disso. Eu não compartilho das ideias e do discurso daqueles que falam que nós nunca mais tivemos política industrial. Eu acho isso equivocado, porque para a gente repensar a política industrial e pensar em política de inovação, numa perspectiva schumpeteriana, a gente tem os path dependency, né, trajetórias. E a gente teve uma trajetória recente com retomada das políticas industriais e precisamos pensar os pontos positivos, as limitações, para tentar pensar em propostas de políticas industriais futuras. Então, vou trazer primeiro alguns elementos, só para a gente estabelecer aqui a ideia e consolidar algo que já está consolidado entre todos nós, né? Tanto qualquer corrente, eu estou até com certa cuidado de falar qualquer corrente. A semana eu estava no meu carro ouvindo uma rádio, a CNN, uma repórter da CNN, na Transamérica, fez assim: olha, todos os economistas concordam, independentemente de ideologia, que o abono salarial tem que acabar. Eu fiquei pensando, perguntando, e todo economista é esse que ela conversa, possivelmente com o pessoal da Faria Lima, né? E aí todos da Faria Lima concordam que o abono salarial não é relevante. Então eu fiquei pensando nisso, aí quando eu falei agora, eu lembrei. Então, isso eu sei, eu tenho clareza que todos os economistas concordam que nós passamos por um processo de desindustrialização. A divergência entre os economistas e todos aqueles que estudam a indústria é se ela é um elemento positivo, como resultado de um processo de maturação, de amadurecimento da nossa economia, ou não. Ou se ela é um processo que representa retrocesso. Eu, particularmente, considero que o processo de desindustrialização, que se reflete na perda de participação percentual da indústria como proporção do PIB, tanto da indústria total como da indústria de transformação, ele é um resultado, né, acelerado e precoce. E precoce e acelerado de uma estrutura produtiva que, na minha concepção, não se completou. Por que eu acho isso grave? Porque, veja, o nosso último grande projeto, né, antes do início dos anos 90, foi o segundo PND, 73, que o professor Carlos Lessa, naquele livro Segundo PND, Sonho e Fracasso, e muitos estudos apontam para isso também, em 77 ele é interrompido, ele não se completa. Ou seja, o segundo PND, ele tinha como um dos principais objetivos completar a nossa estrutura produtiva desenvolvendo um setor extremamente estratégico para o desenvolvimento econômico, que é o D1, que é o setor de bem de capital. E nós não promovemos o seu desenvolvimento. Nós continuamos uma economia que, quando cresce, aumenta muito a importação de máquinas e equipamentos. O que aponta para essa fragilidade da nossa estrutura produtiva. E, mais grave, enquanto nos anos 80 o mundo está passando por uma nova transformação das estruturas produtivas, com a ascensão do toyotismo, e aquilo que se convencionou chamar de terceira revolução industrial, nós estamos focados nos planos de estabilidade. E na tentativa de fazer e promover os ajustes das contas externas, da conta externa. Ou seja, nós abdicamos de pensar a política industrial. E, no início dos anos 90, partimos do princípio de que um processo de abertura de livre mercado por si só, com privatizações, com reformas estruturais, promoveria, né, o crescimento da competitividade, ou na linguagem da grande imprensa, dos neoliberais, que gostam tanto da palavra de modernização da estrutura produtiva. Né? Isso foi muito enfatizado, e, no entanto,
a gente continua com o processo de desindustrialização. E aí tem alguns elementos que eu acho que apontam para o fato de que essa desindustrialização ela não é um elemento positivo e como resultado de um processo de maturação da economia brasileira. Outro ponto veja, nos últimos anos aí, eu fiz questão de pegar de 2015, porque a gente está tendo uma crise desde 2015, e desde 2015 também, né, os neoliberais, a grande imprensa, eles passaram e fizeram muitas promessas. Entre elas, as promessas de geração de emprego com a reforma trabalhista, né, atração de maior investimento com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com teto de gastos, de ajuste de contas públicas, e nada disso está acontecendo. E a indústria brasileira, por intensidade tecnológica, principalmente a de alta intensidade tecnológica, é que apresenta um maior impacto negativo no crescimento. E por que isso? Isso é um elemento importante para a gente refletir. Porque a indústria de transformação, a indústria mais intensiva em tecnologia no Brasil, ela depende fundamentalmente do mercado interno. Ela tem um baixo coeficiente de exportação, né? Então, o fato da gente ter uma economia em crise desde 2015, com baixo crescimento, veja, nós tivemos 2 anos seguidos de taxas negativas que somam mais de 7%, um PIBinho que hoje a imprensa chama de recuperação, em 2017, 1,4, 1,8, né? 2018, a mesma coisa, PIBinho, mas, repito, a grande imprensa gosta de chamar isso de recuperação, e logo depois, ou seja, esses 2 anos seguidos de crescimento, não foi possível recuperar nem a metade da taxa negativa dos 2 primeiros anos da crise, 2015 e 2016. E logo depois a gente tem a crise da pandemia, que uma queda de menos 4,2%. Ou seja, somando esses 3 anos de taxas negativas, nós temos mais de 10%. Uma crise profunda no mercado de trabalho, no mercado interno, que se reflete também na geração de empregos nesses setores. A indústria de transformação cada vez mais vai perdendo e gerando menos emprego no país, por várias questões. Além da desindustrialização, as mudanças dos paradigmas tecnológicos, né? Um fato interessante é que o professor Nelson Marconi publicou, né, um estudo recente, mostrando que de cada 10 empregos gerados, 10 empregos, 7 empregos são em setores de baixa intensidade tecnológica e com salário 40% inferior à média nacional. Veja que a perda de densidade da cadeia produtiva, da desindustrialização, da perda de diversificação, ela está resultando também no impacto, no tipo de emprego que está se gerando e no tipo de renda de emprego que se gera. Portanto, é um elemento que mostra que o processo de desindustrialização no Brasil, ele não é positivo. Ele aponta para isso, ele mostra essa tendência. A classe trabalhadora, para além disso, também vai perdendo a massa salarial real na indústria vai caindo. E um outro elemento, uma outra dimensão que nos ajuda a pensar um pouco sobre essa desindustrialização da economia brasileira é a forma de inserção internacional, né? Quando a gente pega o período que vai até os anos 70, 80, e até o início dos anos 90, como resultado ainda das estruturas produtivas construídas, nós tínhamos inserção internacional em que os produtos mais elaborados tecnologicamente ganharam espaço na pauta exportadora. Entretanto, desde 2004, 2005, eu peguei 2010 aqui, os produtos de baixa tecnologia e produtos que não têm nem classificação, eles vão cada vez mais aumentando a sua participação, de tal forma que hoje nós temos quase 65% da pauta exportadora brasileira concentrada em produtos de baixa tecnologia e produtos que não têm nem classificação, commodities. Ou seja, é um processo daqueles que chamam muito de reprimarização da pauta ou regressividade, ou inserção regressiva. E lembrando um pouco aí do pensamento cepalino, do Furtado, é importante lembrar e pensar que esses produtos que nós exportamos têm uma vulnerabilidade no preço, em ciclos, brutal. E que prejudica muito economias exportadoras, como a nossa. Basta ver que, por exemplo, quando nós tivemos a queda do preço das commodities pós-2015, qual foi o impacto que isso teve para a Petrobras? Um impacto brutal na queda de receita, assim como de qualquer empresa exportadora de commodities, ou país dependente de commodities. E, segundo os dados da UNCTAD, da OCDE, são produtos que vão perdendo market share. São produtos que vão reduzindo a sua participação no comércio internacional.
Para além da vulnerabilidade do preço, são produtos que vão perder no market share, porque o comércio mundial ele é dominado pelos produtos manufaturados. 70% do comércio internacional é feito com produtos manufaturados. Com produtos manufaturados. Não é à toa que a América do Sul, de acordo com a própria UNCTAD, perdeu participação no comércio internacional, de 4% para 2%. Isso não é trivial. Não é trivial. E veja, outro indicador que aponta para essa fragilidade das nossas estruturas produtivas é o índice de complexidade econômica. Né? Quando a gente pega o caso brasileiro, nós vamos perceber que a gente vai perdendo complexidade na linha azul, no nosso índice de complexidade, ele vai caindo, e ao mesmo tempo nós vamos perdendo posição no ranking mundial em termos de complexidade. É um retrocesso brutal. Veja, não é um processo de desindustrialização com fortalecimento de estruturas produtivas mais intensivas em tecnologia. É um processo de desindustrialização com enfraquecimento desses setores. Um outro ponto que aponta para essa fragilidade e para o aspecto negativo da nossa desindustrialização é a nossa capacidade de inovação. Né? Veja, pegando os indicadores, eu deixei em inglês porque foi num outro evento que eu participei e era em inglês, eu acabei não tendo tempo de traduzir, mas não muda muita coisa, né? É tranquilo para entender. Mas o índice de inovação global, né? Se a gente olhar, pegando os países do BRICS, em 2011, nós tínhamos ali o Brasil com um score de 37, acima da Rússia, acima da Índia e acima da África. Um score. Embora, quando comparado com a China, menor. Mas nós estávamos à frente. E olha o que acontece em 2020. O nosso score de inovação cai e a nossa posição no ranking piora. Então, a nossa capacidade de inovação também vai caindo constantemente. Um dos elementos fundamentais para a gente pensar nesse processo de capacidade de inovação é o investimento em P&D como proporção do PIB, que no Brasil gira em torno de 1,2%, 1,3% e está em descendência, está caindo. Enquanto o mundo hoje aponta para a relevância e o papel estratégico, o investimento em inovação em P&D tem para a busca da soberania, o fortalecimento de cadeias produtivas, nós estamos abdicando desse processo. E a nossa posição no ranking vem piorando. Veja que hoje a gente está atrás de todos os países do BRICS. Nós estamos atrás da Rússia, nós estamos atrás da Índia, nós estamos muito atrás da China e da África. Bom, e aí, o último estudo da UNCTAD, esse é um grande desafio, porque a gente está vivenciando uma nova fronteira tecnológica, um novo padrão tecnológico. Se a gente pegar a Carlota Pérez e o Soult, eles têm um estudo muito interessante de 1985, é mais atual do que nunca, né? É sobre o processo histórico de inovação e de transformação tecnológica, em que eles falam assim, olha, todo processo, todo paradigma tecnológico ou paradigma técnico-econômico, ele é um momento de janela de oportunidade, pelas inovações, pelas transformações. E o que nós estamos vivendo agora com a indústria 4.0 é isso. Só que, veja, a UNCTAD mostra esse gráfico e é emblemático porque a gente está pegando um estudo de uma instituição multilateral, internacional, respeitada. Como tem muito economista com um complexo de vira-lata brutal, que economista, quando fala que é do Brasil, eles não respeitam, mas quando fala que é uma instituição internacional, é interessante a gente citar. Assim como também quando se cita, né? Tem muito economista dentro do seu complexo. O André Lara Rezende falou muito bem isso, né, no programa Roda Viva recentemente, sobre o complexo de vira-lata dos economistas brasileiros sempre ficar perguntando e olhando para o que o estrangeiro acha do que nós devemos fazer. Nós não precisamos fazer isso, porque eles não conhecem o Brasil mais que nós. Isso quem falou foi o André Lara Rezende, que não é nenhum revolucionário, nenhum heterodoxo na sua origem, mas um economista de um bom senso brutal e de um conhecimento como poucos têm. E que tem a clareza da necessidade da gente pensar o Brasil em estratégia de desenvolvimento, dentro das suas capacidades, das suas limitações. E veja, portanto, esse estudo da UNCTAD,
ele vai mostrar algo interessante que, à medida que nós vamos tendo novos paradigmas, novas revoluções tecnológicas, da primeira revolução industrial, né, da segunda, da terceira, aqui, da quarta, o gap entre os países centrais e a periferia vai aumentando. Ou seja, o capitalismo e as transformações tecnológicas, eles tendem a aprofundar a assimetria da divisão internacional do trabalho. Portanto, eu acho que eu trago isso para a gente pensar como professores, como pesquisadores, como que é problemático o processo de formação dos nossos estudantes de economia quando se afundam em manuais de economia partindo da ideia de que existe um equilíbrio nas relações econômicas entre as nações, do livre comércio, por exemplo, da concorrência perfeita. É um processo de formação distante da realidade que é preocupante. Porque que tipo de pensamento e de reflexão nossos estudantes e nossos colegas que acreditam nessas bases do mundo ideal, da ideia normativa de como deveria ser, quando na verdade a gente deveria pensar como é, e de fato é. Então veja que o gap vai aumentando. O Deepak Nayyar tem um livro muito bom, que é um economista indiano, chamado A Corrida pelo Crescimento Econômico, em que ele diz assim, olha, quando você pega os indicadores do processo de desenvolvimento, existe uma teoria de que houve um emparelhamento entre as nações desenvolvidas e as nações em desenvolvimento. Eu odeio esse termo, mas vamos lá, usar os termos que são usados, em desenvolvimento e desenvolvidas. Para mim, o termo mais apropriado na perspectiva cepalina é periferia e centro. Mas o que o Deepak Nayyar vai mostrar? Só que, veja, essa redução da assimetria, do gap, ela se dá por causa dos países asiáticos. Porque se dependesse dos países da América Latina, o gap, a profundidade do distanciamento entre os países ricos, centrais, da periferia, teria aumentado muito por causa do nível de desindustrialização que esses países passaram. Né? E aí um ponto interessante, um outro dado que esse relatório traz, da UNCTAD, né, que é um relatório sobre esse novo padrão tecnológico, né, é mostrar que, veja, nos países ricos e de alta renda, no high income, você tem uma boa parte dos empregos, veja, de 2000 para 2020, sendo gerado nos setores de alta intensidade, portanto, de alta qualificação, de média qualificação. Os empregos gerados em setores de baixa qualificação, no setor agrário, da agricultura, né, da pesca, é muito pouco. Os países que estão acima da renda média também têm uma característica similar. Agora, quando vocês pegam os países, que é o nosso caso, que está abaixo da acima da renda média, né, e os países pobres, uma boa parte dos empregos são de média qualificação ou de baixa qualificação e, portanto, de baixos salários. Esses países ricos têm estruturas produtivas avançadas. Eles não estão aqui nessa linha azul. E outra, que é um fato extremamente interessante. Veja que a boa parte dos empregos gerados, porque aí é o desafio da gente pensar a indústria, é gerado no setor de serviços. Aqui. Essa parte cinza. Nos países ricos, uma boa parte dos empregos de alta renda, de alta qualificação, é gerada no setor de serviços. E aí vem um ponto. Isso significa dizer que a indústria, ela não tem relevância? A política industrial não tem relevância, como eu ouvi de um colega recentemente? O Danny Roderick, ele mostra que, e vários outros estudos, estou citando o Danny Roderick porque é um famoso, e muita gente, inclusive liberal, gosta de citar o Danny Roderick, embora eu ache que distorça ou não entenda o que o Danny Roderick defende. Ele vai mostrar que esses países desenvolvidos que geram empregos em setores de alta renda no serviço, ele é resultado de estruturas produtivas avançadas, com alta complexidade tecnológica, que demandam um setor de serviço altamente qualificado. Ou seja, por mais que na indústria gere menos emprego, você ter estruturas produtivas fortes, diversificadas, densas, isso impacta no setor de serviço, no tipo de mão de obra
que se demanda no setor de serviços. Então, ter estruturas produtivas intensivas de tecnologia é de extrema relevância. E veja, a gente está falando de uma fronteira tecnológica extremamente promissora e de novas oportunidades, novas janelas de oportunidades. Segundo o próprio estudo da UNCTAD, a gente está vivendo uma indústria 4.0. A estimativa foi de um mercado de 350 bilhões em Big Data, robótica, internet das coisas, blockchain. E a perspectiva estimativa para 2025 é de 3 trilhões e 200 bilhões. Ou seja, é uma janela de oportunidade que a gente corre sério risco de perder e nos tornarmos, mais uma vez, apenas consumidor, como aconteceu com a terceira fronteira, com a terceira revolução tecnológica. Corremos sérios riscos de vivenciar isso. Então, dado isso, esse diagnóstico, o que eu tenho estudado, o que eu tenho pensado, refletido sobre política industrial, primeiro, é partir da ideia de que nós não tivemos um processo de desindustrialização absoluta. Eu acho que isso é muito importante, porque, veja, e eu concordo com o estudo do IED, que foi publicado em 2005, e eu acho que ele continua atual, de que o processo de desindustrialização que aconteceu na economia brasileira, ela é relativa. Por que relativa? Porque a gente não perdeu todas as nossas capacidades produtivas. Nós temos capacidades construídas. Numa perspectiva de inovação, você ter capacidades construídas é essencial, fundamental para a gente pensar em estratégia de inovação e de política industrial. Sem capacidades produtivas, sem capacidades construídas, dificilmente conseguiremos o catch-up tecnológico. Então, ter essas capacidades construídas, ela é fundamental. E, portanto, embora tenhamos passado por um processo de desindustrialização muito forte, ele não é absoluto. Nós temos, por exemplo, o Complexo Industrial da Saúde está aí para mostrar isso. Mesmo com a desnacionalização do setor de autopeças, a indústria do setor de autopeças também ainda nós temos capacidades construídas. Eletroeletrônicos também nós temos. O que nós precisamos, na minha perspectiva, é do upgrade tecnológico, para as construções para internalizar a tecnologia, absorver e internalizar a tecnologia. E, nesse sentido, eu acho que esse é o momento da gente pensar em estratégias, porque se abrem novas janelas. E eu parto do princípio de uma análise de caráter setorial, para a gente pensar no desenvolvimento de setores estratégicos e setores específicos, para promover um processo de transformação de estruturas produtivas e otimizar essas novas janelas de oportunidades. E pensar no sistema setorial de inovação é adotar políticas industriais e de inovação que nós fazemos escolhas de política de caráter vertical. E aí, nesse sentido, trabalhando com essa lógica de sistema setorial de inovação, é a gente pensar nos atores desse processo. Então, quando a gente fala de atores, a gente está falando de empresas. Essas empresas, elas envolvem, e isso é importante para a gente pensar, principalmente os países de condições periféricas. Porque, veja, eu tenho as empresas nacionais e empresas estrangeiras. É pensar como é que essas empresas atuam no nosso mercado. Porque empresas estrangeiras, elas não promovem a transferência de tecnologia e inovação de forma espontânea, nem aqui e nem lugar do mundo nenhum. Nem aqui e nem lugar no mundo nenhum, e isso, em vários estudos, a gente aponta para isso. Por outro lado, é identificar os atores nacionais, ou seja, aí vem um outro elemento complexo, a nossa burguesia, do nosso setor empresarial, disposto a abraçar um projeto de soberania, porque pensar em desenvolvimento industrial e inovação é pensar em soberania. Pensar em inovação, pensar em política industrial é pensar em riscos que se corre no investimento em inovação. Hoje eu participei de um debate, de uma audiência na Câmara, justamente sobre esse tema. E uma das questões que o José Gontijo, do MCTI, levantou olha, a gente só tem que tomar um cuidado para quando for falar de investimento e inovação, não falar gasto. A gente está falando de investimento, com um processo de maturação de longo prazo e altamente arriscado. Essa falta de perspectiva faz com que, por exemplo, se feche uma empresa como a CETEC, a única empresa de semicondutores da América Latina, por uma visão
equivocada, curto-prazista, de não entender o papel da inovação e como funciona a inovação. E partir para uma ideia contabilista de que é uma empresa que tem custos, prejuízos, sendo que ela é muito recente. Outros atores são o governo e as instituições de pesquisas, as universidades, os centros tecnológicos, os institutos de pesquisa. Esses são outros atores essenciais para a gente pensar na articulação de um sistema de inovação. E aí pensar no conhecimento e na tecnologia que está se consolidando, qual é o conhecimento que nós estamos discutindo? Da indústria 4.0, qual a tecnologia? Da tecnologia de 4.0. Ou seja, que tipo de conhecimento nós precisamos desenvolver para se pensar em que tipo de tecnologia ou a tecnologia que nós precisamos investir. E, ao mesmo tempo, esse novo paradigma tecnológico, essa nova fronteira tecnológica, ele influencia um novo tipo de demanda por parte das estruturas produtivas. Ele conforma um novo regime de mercado. E que provavelmente, possivelmente, se intensifica mais do que nunca um comércio formado por produtos manufaturados altamente intensivos em tecnologia, com produtos com menor complexidade tecnológica, perdendo cada vez mais mercado. Pensar nesses atores, nessa relação entre o conhecimento, a tecnologia, o regime, né, sobre a questão da incerteza, a questão do processo de como se dá a frequência da inovação com esse novo regime tecnológico, ou seja, qual o espaço temporal que esses novos regimes tecnológicos promovem. É o que nós discutimos muito, são produtos em geral, que tem um processo de inovação muito curto, de 3, 4, 5 anos. Ou seja, é uma inovação constante que demanda um processo de investimento constante, contínuo, para que a gente possa acompanhar esse processo. Ou seja, as janelas de oportunidades, elas são mais também constantes. É pensar, ao mesmo tempo, dentro dessa estrutura, como se dá a lógica do direito de propriedade intelectual. Ou seja, como que se dá acesso à base do conhecimento externo, pensando enquanto economia periférica, para que possamos construir aí, ou internalizar conhecimento, e gerar a capacidade de inovação nacional, ou indigenous capabilities, indigenous innovation. Isso é extremamente interessante, porque aí a gente vê a relação entre esses atores. E, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de que o mundo está mudando. O mundo está mudando em que sentido? A lógica e a agenda neoliberal já se mostrou mais do que nunca falida. Desde o seu princípio ela é falida. Ela não apresentou resultados. O próprio Fundo Monetário Internacional já publicou um estudo chamado Neoliberalismo Oversold, onde eles mostram claramente que nenhuma das promessas feitas por essa agenda foram cumpridas, nem crescimento sustentável, nem distribuição de renda, nem redução da desigualdade entre as nações. E a crise da Covid coloca isso muito mais em evidência, e tem um outro estudo da UNCTAD, eu não coloquei aqui, em que eles apontam para 3 grandes megatendências do comércio internacional, que foi até um artigo que eu passei e que eu escrevi recente, que essas novas megatendências, a principal é a crise e o enfraquecimento da lógica do comércio internacional de acordo com as cadeias globais. Que, na verdade, as cadeias globais de valor, elas nunca foram, de fato, global, mas regional. Criou-se um mito para buscar a defesa de uma agenda liberal de que ela era global. Mas o comércio ele é feito fortemente intrarregional. A Ásia, 67% do comércio é feito entre asiáticos. Na Europa, 69% do comércio é feito entre europeus. No NAFTA, 50% do comércio é feito entre eles. Aí quando você pega a América do Sul, 21%. E isso é interessante, porque é 21%, sendo que a gente faz 26% de comércio com o NAFTA, 24% de comércio com a Ásia. O que se reflete muito nas nossas fragilidades, estruturas produtivas, e que quando nós crescemos, nós demandamos mais importações de outros países que têm estruturas produtivas mais avançadas. É só pegar a indústria eletroeletrônica, que tem um déficit na balança comercial brutal, a indústria automobilística, que tem déficit na balança comercial, o complexo econômico e industrial da saúde também tem déficit na balança comercial. Por quê? Muitas vezes, muitos setores são montadores de kits, mas que não geram seus próprios produtos e insumos. Ou seja,
a parte superior da cadeia, nós abdicamos, acreditando que o livre comércio, ou uma abertura unilateral, ela é o suficiente para resolver o nosso problema de desenvolvimento. Então, veja, o mundo está passando por essa transformação. Eu lembro muito, uma coisa que ficou mais marcada, e eu cito isso nesse artigo, foi que o primeiro-ministro japonês, quando perguntado para ele isso no início da crise, em fevereiro, março de 2020, qual era a principal lição que ele trazia da crise de 2000, da Covid, ele diz, olha, a principal lição que nós trazemos, que nós aprendemos, é de que nós não podemos depender da China. Nós precisamos trazer ao nosso país as cadeias produtivas das nossas empresas que foram para a China, para outros países. Né? E aí o mundo, o plano Biden, o New Deal na Coreia, a Inglaterra agora está abrindo um banco de desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha quadriplicou seu investimento, seu volume de desembolso, a Índia 10% do PIB para atrair investimento, para empresas internalizarem tecnologia. O mundo passa por essa transformação de estrutura de governança, deixando em evidência a importância de você fortalecer estruturas produtivas internas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter autonomia em todos os setores da atividade produtiva, mas nós também não podemos viver em um país ou com a estrutura produtiva e acreditar que é possível o desenvolvimento em que qualquer crescimento que nós tenhamos implique em um aumento do déficit da balança comercial. E, além disso, puxando mais uma vez o pensamento cepalino, que se reflete nas nossas contas externas, uma vulnerabilidade brutal por causa da remessa de lucro e crescimento das importações. Então, são elementos que o Furtado pensou, que o pensamento cepalino pensou, que os jupiterianos pensaram e que nós estamos vivenciando e são mais prementes do que nunca. E não dá para pensar em desenvolvimento sem pensar em inovação, sem pensar em política industrial. E a minha questão é, nós temos capacidades internas construídas, nós temos, portanto, a capacidade de repensar em um processo de reindustrialização. Nós temos atores relevantes para isso. Nós temos atores relevantes. A questão é, desse governo, não, obviamente. Porque esse governo agora, veja, um dos principais instrumentos de transferência de tecnologia são as compras públicas. E o governo brasileiro, uma decisão unilateral e única, enquanto o mundo está indo por outro caminho, abriu as compras públicas para empresas estrangeiras. Reduziu as tarifas de importação para bens de capital e eletroeletrônicos. Eu participei de uma audiência, tem um mês mais ou menos, com o pessoal da Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônica, o pessoal da ABMAC, na Câmara, em que eles, na fala deles, é que eles foram pegos de surpresas com essa medida do governo, que é decretar, de fato, a morte do setor. Nós não temos estruturas produtivas construídas e maduras para concorrer com o capital, com a indústria internacional. Passamos anos e mais anos com baixo investimento. O investimento como proporção do PIB no Brasil não ultrapassa os 20%, desde o início dos anos 90. Quando houve um aumento do investimento como proporção do PIB, foi quando, nos últimos anos, durante os períodos do governo do PT, o Estado promoveu um investimento maior através das grandes obras de infraestrutura, com a política industrial tecnológica comércio exterior, a PITS, que é uma política bem interessante, porque ela traz a ideia, e aí para finalizar, eu já falei demais, de que política industrial ela não pode estar desvinculada da política de inovação. Eu acho que a PITS, ela trouxe esse elemento para o debate muito importante. Agora, o que eu acho que a gente tem que refletir, veja, o que eu dialogo com muitos, nós não tivemos ausência de política industrial, nós tivemos a PITS, nós tivemos o Plano Brasil Maior, nós tivemos o PDP, nós tivemos o Inova Alto. Mas por que a desindustrialização continuou? Por que houve um processo contínuo de fragilidade das nossas estruturas produtivas? Aí um questionamento, será que não houve um equívoco na condução da política macroeconômica, sufocando a política microeconômica?
com o ajuste, a necessidade de promover um ajuste fiscal constante, reduzindo o volume de recursos para essas políticas, e, ao mesmo tempo, na minha perspectiva, um processo excessivo de valorização cambial, são questionamentos que eu acho que devem ser feitos para a gente refletir e pensar em possibilidades futuras de políticas industriais, políticas de inovação. Finalizo aqui a minha fala, eu espero que eu tenha contribuído para a gente pensar, trazer questões para a gente refletir. Repito, né? Meu objetivo aqui era mais trazer ideias para a gente pensar, discutir, né, quais caminhos mais possíveis a gente pode, né, levantar para pensar o Brasil. Bom, agradecer ao Wallace por essa palestra que colocou diversas questões da maior relevância para o desenvolvimento brasileiro, né? Solicitar que Cid e que Fernanda, que estão coletando as perguntas, logo em seguida comece a apresentá-las, mas enquanto eles fazem esse esforço, eu queria colocar a seguinte questão para o Wallace. Quando a gente vê a abordagem convencional, ele basicamente destaca o aspecto de ter um ambiente favorável aos negócios, um ambiente amigável ao mercado, não é? Estabilidade de regras, uma estabilidade macroeconômica, e que o capital estrangeiro viria para cá e queria fazer os investimentos necessários à modernização e ao incremento da produtividade do sistema econômico brasileiro. A gente sabe que isso não deu certo. Essa foi a abordagem de Fernando Henrique, essa foi a abordagem, mais recentemente, do Michel Temer. Esse atual governo é tão descalibrado que a gente nem pode levar em consideração. Então, falta uma estratégia, não é, Wallace? Não sei qual a sua opinião sobre isso, em relação de fortalecer as cadeias produtivas e fortalecer os grupos empresariais internos. O que não é fácil, depois de ter destruído a Petrobras e ter destruído a construção civil e esse setor de petróleo, que eram basicamente os únicos segmentos que o Brasil tinha um nível de desenvolvimento tecnológico e de capacitação empresarial próximo à fronteira mundial. Como é que você vê essa abordagem neoclássica, convencional, que só enfatiza estabilidade das regras, respeito aos contratos e capital humano, sem considerar a questão da nossa participação nas cadeias globais de produção e comercialização? A gente vai fazer grupo de questões ou como é que vai funcionar, Ricardo? Eu acho que poderia agregar 3 questões, né? Porque aí pode convergir, né? Converge e a gente dialoga de uma vez só. Tá certo. Eu vou pedir para que Cid apresente. Perfeito. Vamos lá. Nós temos inscritos o Heitor e o Nelson para fazerem perguntas. Eu vou pegar primeiro uma que já estava lá no chat do YouTube. O Jorge Moreira Peixoto Júnior pergunta: o Brasil vive uma doença holandesa? Qual o impacto disso na sobrevalorização cambial do real? Temos uma outra pergunta no chat do YouTube, o Paulo Calcante Filho. O Paulo pergunta: Furtado considerava pressuposto para um projeto de desenvolvimento a reforma do Estado e a formação de uma aliança de classe comprometida com a transformação da estrutura produtiva. Na ausência desses pressupostos, em que aspectos uma política industrial teria seus efeitos limitados ou viesados? Se quiser que eu repita, Wallace. Não, eu já li. Tranquilo? Tranquilo, li. Beleza. E aí temos... Temos inscritos para as perguntas. O Nelson e a Ana Cláudia. O Heitor estava inscrito, mas eu acho que ele está aí ainda, saiu, caiu. Eu vou passar para o Nelson. O Heitor está aí. O Heitor está aí. Voltou. O Heitor estava inscrito. Você quer fazer sua pergunta, Heitor? Não é melhor responder logo essas 3, não, gente? Já tem 3 perguntas e deixa as próximas 3 para o próximo. Perfeito. Bom, eu vou
Eu acho que em relação à questão do Ricardo, sobre a questão da perspectiva neoclássica, eu acho que fica muito claro que, veja, o Kim Il-sung tem um estudo muito bom, em que ele mostra que o problema dos países que estão presos na armadilha da renda média não é uma questão institucional, que se resolve com reformas, que promovam um maior volume de investimento. O grande problema da periferia, né, aí pegando um pouco da escola, da Unicamp, né, é um problema de industrialização restringida, de limites do desenvolvimento dos setores potencialmente mais fortes na tecnologia. Né? Antes a gente falava que a gente tinha uma industrialização restringida até um determinado período e precisava desenvolver o D1. No caso, o Kim Il-sung vai mostrar isso, a Coreia do Sul, por exemplo, consegue superar a sua condição da armadilha da renda média quando ela desenvolve setores mais intensivos em tecnologia e fortalece essas estruturas produtivas. Então, veja, a gente já fez reformas, várias reformas aí, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto dos gastos, nada disso, porque é uma questão empírica, sabe? Eu acho que a escola, né, a classe trabalha muito no âmbito do mundo ideal, que fica muito distante do mundo real. O ideal e o real são coisas... É aquilo que a Alice Armstrong fala, né? Ela diz assim, olha, muitas vezes as explicações neoclássicas são tão distantes da realidade que cabe numa nota de rodapé e numa nota de rodapé equivocada. Porque, veja, em países periféricos, ela diz assim, né, e eu concordo plenamente com a perspectiva da Alice Armstrong, o papel do Estado é distorcer os preços relativos, porque senão a periferia não tem condições de desenvolver. E aí o Frederic List já tinha mostrado isso no século XIX, por causa dos estágios de desenvolvimento. Não dá para falar em livre comércio, como dizia o List, quando você tem a Inglaterra com estruturas produtivas fortalecidas, e hoje a gente pega o mundo, a China, os países asiáticos, e falando em livre comércio ao mesmo tempo. Que tipo de livre comércio a gente pode estabelecer, por exemplo, com a Europa? Então é quimera, é uma coisa... Muitas vezes eu não sei se beira até um tratamento psíquico, porque ficar acreditando nesses princípios, quando o mundo real mostra completamente o inverso, eu acho extremamente problemático. Né? As evidências empíricas e até os próprios estudos. Veja, o Paulo, ele divulgou ontem no Twitter dele um estudo do FMI reconhecendo o papel do Estado no investimento em infraestrutura. Isso é concreto, isso é real. As instituições multilaterais, as instituições internacionais reconhecem isso. Veja, o Lazonic publicou agora um estudo mostrando que o plano Biden corre sério risco de resultar em uma crise se não regular o seu sistema financeiro, que é o que, por exemplo, diferencia muito a China. A China gasta, joga dinheiro, como, por exemplo, agora o 14º plano quinquenal chinês, né? Mas só que o sistema financeiro é regulado, dificilmente você vai descambar para um processo especulativo. O Stiglitz e o Krugman escreveram vários livros sobre a crise de 2008, mostrando que o que resultou na crise de 2008 foi um processo de desregulação do sistema financeiro lá com Bush, para sair da crise de 2001-2002, que vai resultar em um processo desacelerado de expansão do crédito, que foi para a especulação, por causa da ausência da regulação sobre o sistema financeiro. Então, pensar nessa lógica de reformas institucionais, de ampliar a liberdade do mercado, não deu certo. Então, não há nada concreto que aponte para essa realidade. E aí, eu acho, entrando já um pouquinho na questão da questão da doença holandesa, eu acho que sim. Eu acho que o processo de demanda que houve pelas commodities e pela ascensão do preço, ao mesmo tempo que beneficiou o Brasil, por exemplo, no acúmulo de reservas, porque beneficiou, isso é fato, né? Nós tivemos a crise de 99, nós estávamos ali, é bom lembrar que a gente estava com a balança comercial deficitária e a balança de serviço e renda, numa desestrutura das contas externas brutal por causa da valorização cambial, que não foi por causa de uma doença holandesa, foi uma política pensada com a tentativa de controlar a inflação e a abertura. Com a crise, e aí houve uma comunhão de fatores, como, por exemplo, a demanda chinesa, os preços das commodities lá em cima, nós tivemos um processo de recuperação puxado pelo agronegócio inicialmente, em 2002, 2003 ali. E isso vai gerar um volume, uma capacidade de acumulação de reserva brutal. Entretanto, eu acho que isso contribuiu. Além disso,
Além disso, a política de juros elevada. O diferencial de juros entre a economia brasileira e a economia mundial é brutal naquele momento. E isso vai atrair investimento em carteira de caráter especulativo e um processo de atração de investimento pelas exportações de commodities, promovendo a valorização cambial, que, na minha perspectiva, repito, eu acho que foi equivocado, foi um erro brutal. Eu acho que foi um erro brutal. Né? E aí, entrando na questão do Paulo, eu acho que quando você pensa nessa questão da estrutura empresarial interna, né, e o papel e a aliança com o Estado, eu acho que ela é fundamental para o desenvolvimento, e sem ela, dificilmente nós conseguiremos ter efetividade nas políticas industriais. Eu orientei uma dissertação de mestrado, que a ideia é essa. Né? A nossa burguesia, nosso empresariado, historicamente, sempre rompeu com projetos nacionais. Foi assim com o Vargas em 45, foi assim com o Vargas em 54, foi assim com o golpe de 64, foi assim com o próprio Geisel em 74, 77, o Carlos Lessa, como grande intelectual que foi, ele tem uma passagem no livro dele que ele fala assim, eu acho genial, porque ele usa a literatura para criticar o perfil da nossa burguesia. Ele diz assim, olha, a nossa burguesia, encantada pelo canto da sereia, de utilizar seus títulos de nobreza, né? Comprou o seu guarda-roupa, mudou todas as suas roupas para títulos de nobres, e de repente descobriu que não ia dar certo e acusou o Estado de estatismo. Ou seja, a responsabilidade da burguesia de romper com esses projetos nacionais é constante. Veja, a nossa burguesia, ela é necessária, extremamente necessária, mas ela limita a capacidade de um projeto nacional. Basta vermos que ela apoiou o Bolsonaro. E essa burguesia que apoiou o Bolsonaro está reclamando agora com as medidas de abertura promovidas pelo governo Bolsonaro e o Guedes, como a redução das tarifas de importação e a abertura das compras públicas. Então, eu acho que por isso que quando eu vejo eu mesmo discuto isso, né? Fico falando sempre em projeto nacional, mas eu tenho muita clareza de como que não termos uma burguesia nacional e interna, porque, veja, ter uma burguesia interna é uma coisa, ter uma burguesia interna e nacional é outra. É isso que a gente discute nessa dissertação do meu aluno, que nós temos uma burguesia interna, mas não nacional, e que, portanto, ela se constitui historicamente como um limite a uma política de industrial em busca da soberania. Eu acho que esse é um ponto central, e eu acho que essa é uma problemática. Se pegar, por exemplo, a experiência que eu conheço um pouco, que é o caso da Coreia, a constituição de uma burguesia interna e nacional foi fundamental para que eles construíssem suas grandes empresas nacionais, que é o caso da Samsung, da LG, da Hyundai. O Franz Hilber, para finalizar, ele tem uma coisa que eu acho bem interessante, que ele vai dizer assim, olha, quando a gente pega a trajetória de desenvolvimento da América Latina e da Ásia, tem um ponto interessante que na América Latina sempre predominou o que ele chama de protecionismo frívolo, né? Que a Alice Aves também vai discutir, ela vai dizer assim, olha, meta, todo mundo estabelece, que é o que o Dan Rodrik fala que as pessoas leem a Ásia e não entendem, que o próprio relatório do Banco Mundial fala também e não entendeu. A Ásia, como na América Latina, tiveram metas. A diferença é que na Ásia se puniu quem não cumpriu, na América Latina não. Então, se você pegar a trajetória de desenvolvimento da Coreia, o que teve de fábricas fechadas e fusões e aquisições promovidas porque empresas não cumpriam seus objetivos, não está no gibi, tem livros só sobre isso. E aí o Fosílio fala, na América Latina você não teve esse processo. Então eu acho que essa falta de articulação, ou a fragilidade, na verdade, não é a falta de articulação, mas a fragilidade pelo perfil e pelas características da nossa burguesia e com o Estado, e a articulação com o Estado, ela é um ponto extremamente problemático e que limita a efetividade de uma política industrial e de política de inovação. Né? Só para encerrar aqui, uma coisa que eu acho... Eu fiz um estudo sobre Inova Alto, né? Eu pesquisei um pouco isso, escrevi uns capítulos. Veja que o Inova Alto, ele é muito moderno o programa na sua concepção, né? De transitar para carros elétricos, para carros sustentáveis, de investimento em P&D. A concepção do plano é interessante. Mas um dos elementos era estimular o aumento de investimento em inovação. A indústria automobilística brasileira,
nesse período de crescimento do mercado interno e dos incentivos, chegou a bater recorde de lucro com 120 bilhões de dólares de lucro em 2012. Pergunta, qual foi o investimento? Qual foi o retorno disso de investimento como proporção do faturamento? Eu não estou falando em termos absolutos, porque aí é fácil, né? Em relação ao termo de faturamento, nenhum. Continuou sendo 4%. Então, eu acho que falta esses elementos para a gente pensar em como utilizar instrumentos que levem essas empresas a elevar o seu investimento em inovação, que não cabe apenas ao Estado. E hoje, com a economia também dominada por uma boa parte por empresas estrangeiras, é pensar em como articular isso. Eu acho que é um desafio muito grande. Cid, você poderia passar para as novas perguntas? Posso sim. Antes de passar para as perguntas do chat, eu queria passar a palavra para o Heitor, que tinha se inscrito, depois o Nelson e depois a Ana Cláudia para fechar mais um bloco de 3 perguntas. Heitor, com a palavra. Obrigado, Cid. Boa noite, professor. Heitor, aqui, integrante do Centro Acadêmico Celso Furtado. Eu queria chamar a atenção para um detalhe pequeno, que eu lembrei que ano passado foi centenário do Celso Furtado. Eu acho que o Celso Furtado, nessa ocasião, ficaria muito feliz de ver economistas nordestinos se reunindo para pensar numa política de desenvolvimento. Mas eu queria fazer uma provocação, professor Wallace, porque ele sabe que eu acompanho ele muito no Twitter, e eu tenho uma certa dificuldade em tentar entender como incorporar uma política industrial boa numa democracia que ainda está se desenvolvendo. A gente não tem uma democracia com instituições tão fortes. E aí, nesse sentido, o senhor o senhor sabe que o desenvolvimento da Coreia não foi um desenvolvimento dentro da democracia, o desenvolvimento chinês não foi um desenvolvimento dentro da democracia. E aí, eu queria um pouco tentar perguntar para o senhor como que a gente pode encaixar um projeto de desenvolvimento desse dentro de uma democracia, porque na década passada a gente teve 3 governos que um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, e aí como é que fica planejamento de longo prazo com, sabe, 3 governos com vertentes completamente distintas, embora, né, o Bolsonaro e o Temer tenham uma aproximação. E aí eu fico com essa pulga atrás da orelha. Eu queria perguntar para o senhor em relação a isso. Como que a gente pode diminuir as demandas curto-prazistas que a nossa política tem e encaixar projetos de longo prazo para tentar, enfim, incorporar planos de desenvolvimento como esses que o senhor abordou no caso? Obrigado, Heitor. Nelson, com a palavra. O microfone está fechado, Nelson. Mesmo problema da Cristina. Agora sim. Agora vai. Wallace, primeiro, parabéns pela tua explanação, muito densa e oportuna. Parabéns aí também à Conexão Nordeste por ter aberto esse ciclo de debates com a questão que para mim é central, que é a política industrial. E por que ela é questão central? Porque é onde, se a gente olha todo o movimento de expansão da primarização da economia brasileira e de aumento da miséria urbana e rural, as duas coisas elas são convergentes. Quanto mais você é determinado por uma coalizão política de forças, onde a pauta primária de exportações predomina, mais você encontra dificuldade nisso que você colocou tão bem como grande desafio que a gente enfrenta. O Celso Furtado, em 64, no calor da hora, ele coloca ressentidamente, com toda a razão, como a burguesia industrial havia capitulado e procurado o caminho mais fácil de uma associação subordinada. Isso já em 64. Quando a gente faz a leitura, inclusive, com o olhar do Lessa para o segundo PND, a parte que ele vai, conforme ele seleciona textos do próprios textos governamentais da época, ele vai transcrevendo e a gente vai percebendo o seguinte: existia ali um diagnóstico não explícito de formação de uma burguesia nacional
que pudesse, eventualmente, vir a ser hegemônica até no processo de acumulação interna. E parte do fracasso que ele reconhece não é tanto pelas obras que não foram feitas e nos investimentos que não deram certo, mas foi um fracasso da conformação dessa burguesia industrial que era desejada ali. Se a gente olha o que aconteceu depois, essa questão só se agravou. Eu estou te provocando, querendo que você se coloque, porque, para mim, essa é uma questão central que eu tenho pensado muito, porque como é que nós suprimos a ausência desse agente que, teoricamente, poderia ser determinante num processo de aumento da nossa industrialização e, portanto, da questão democrática. Porque se você não tem industrialização, você não tem melhoria das condições de pós-trabalho, você não enfrenta adequadamente a desigualdade social e a base da democracia sempre será prejudicada. Isso é a questão crucial. O Celso Furtado já tinha colocado isso lá atrás, mas a gente vai vendo que no caminho isso vai se acirrando a chegar ao ponto que nós chegamos agora. Então, eu gostaria que você desenvolvesse isso. Só para finalizar, eu vejo que esse tipo de atividade que nós temos hoje, ela caminha, ela converge no sentido de fortalecer uma vontade nacional que tem uma base na intelectualidade, sim, que aprofunde um consenso entre nós, que possa se tornar um ator político nesse jogo que está se colocando. Porque se a burguesia industrial ela só comete equívocos e ela é muito dependente do capital estrangeiro e, portanto, muito limitada na sua ação em prol de um projeto nacional, a expectativa que se coloca é que, por parte de nós, da intelectualidade democrática e de tudo aquilo que a gente puder agregar em termos de uma vontade nacional, a gente seja capaz de forjar um consenso e uma capacidade de intervenção entre nós que contribua nesse sentido. Tá? E parabéns aí pela tua apresentação. Tá? Obrigado, Nelson. Para fechar esse bloco, eu vou passar a palavra à Ana Cláudia, e aí a gente encerra esse bloco de 3 questões, e depois das respostas a gente passa para o Wallace. Bom, primeiro, parabenizar o Wallace, né, pela palestra excelente. Eu acho que trouxe assim, uma clareza, abriu um debate, uma linha muito boa de condução. A pergunta que eu queria fazer, eu acho que é um somatório do que já foi dito aqui, é a questão do planejamento, né? Na verdade, a ideologia liberal ela satanizou, não é, o processo ou qualquer ação de planejamento do Estado, e isso tem sido comprado pela elite brasileira, né? Pelas elites industriais. Como é que você vê isso, o rompimento disso? Qual o futuro do Brasil e da região Nordeste? Uma outra linha, uma outra questão, outro ponto também que eu gostaria de perguntar, que você colocou que nós temos capacidades internas construídas que não foram, ou se não se desfizeram aí com o processo de desindustrialização. E eu queria que você falasse que setores são esses no país, na região Nordeste, como é que a região Nordeste poderia se integrar a esses setores que não foram destruídos, não é? E qual o futuro, não é? Quais seriam os atores relevantes também para conduzir a região Nordeste a um projeto de integração nacional, né, com outras regiões do país, de forma mais sustentada, dado que nós não temos, não é, esse instrumento central, que são os instrumentos de planejamento, e o que temos hoje no país é quem é capaz de produzir, por exemplo, P&D, investimentos, são as grandes empresas exportadoras hoje de agronegócio, de agrocommodities ou minérios de ferro. Eu tive a oportunidade recente de fazer um estudo para uma grande empresa produtora de minerais, e ela realmente, a política e o direcionamento dela é para os acionistas, os sócios acionistas, investimento quase zero. E é uma empresa bilionária que produz aí resultados avassaladores dentro do país. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que você vê isso, né? Eu não tenho solução para essas questões levantadas. São questões extremamente complexas, que eu acho que é um dos das grandes barreiras que a gente deve esperar. Agora, o que o Luiz levantou, eu queria chamar a atenção para um certo cuidado. Luiz, a Coreia não se desenvolveu na ditadura.
Isso é um equívoco, tá? A Coreia do Sul teve sua fase ditatorial de 1963 até 1993, mas veja que o presidente Park era assassinado em 1979, um assessor dele. A Coreia passou por um processo de transição democrática, e no processo de transição democrática, as forças produtivas da Coreia, inclusive, principalmente, o potencial tecnológico da Coreia, aumentou muito no regime democrático, porque a Coreia tem um elemento extremamente importante, que é o que o Nelson está levantando, que é o papel de uma burguesia nacional e interna. Né? O que nós levantou, de certa forma, né, sobre a questão da lei, o que nós temos aqui, que é o limite da ação da nossa burguesia, que ela não, na minha perspectiva, naquilo que eu entendo, tá? Ela não é nacional, ela é interna, como o Nelson mesmo levantou, né? Ela se associa aos interesses externos, tanto é que, veja, a nossa burguesia apoia a privatização, a entrega de capital produtivo, a entrega de estruturas produtivas para o capital internacional. Veja, se vocês pegarem o regime automotivo brasileiro de 1996 do Fernando Henrique, o setor, porque, veja, montadoras, todas elas são estrangeiras, historicamente. Mas no setor de autopeças, 75% do setor de autopeças até 1996 eram empresas nacionais. Ou seja, eu poderia muito bem pensar, já tocando um pouco na que a Ana está levantando, o setor de autopeças, Ana, é um setor que nós temos capacidades internas construídas. A indústria automobilística, nós podemos pensar, por exemplo, quando fecharam a Ford aqui em Camaçari, os engenheiros da Ford mostraram que a planta da Ford, ela tinha capacidade muito fácil de transitar para carros elétricos, produção de carros elétricos, e tinha capacidade, mão de obra construída, inovação, poder de uma mão de obra altamente qualificada, capaz de fazer isso. Faltava apenas um investimento e uma articulação do Estado, do governo federal, em promover esse processo via banco BNDES, e existiam propostas dos engenheiros para isso. Mas o governo ignorou, deixou fechar, em um momento extremamente estratégico, em que a gente está aí com uma nova fronteira, com carros elétricos, carros sustentáveis. A Volkswagen vai investir milhões agora no desenvolvimento de carro de biocombustível no Brasil, em inovação. E nós temos no setor de autopeças essas capacidades construídas. Só que, veja, o que eu queria colocar, né, porque eu já entrei um pouco aqui na questão da Ana, mas nós aceitamos o regime automotivo brasileiro com valorização cambial que levou o setor de autopeça a se desnacionalizar, e hoje corresponde a apenas 25% de capacidade nacional. E a nossa burguesia aceitou e aplaudiu. Assim como também a destruição da cadeia. Veja, a Petrobras está passando por um processo de destruição da sua cadeia de refino de gás, impactando no nível de preço no mercado interno, e a nossa burguesia aplaude. A nossa burguesia aplaude. Né? E aí, trazendo a questão do Luiz, depois de 93, a Coreia é um regime democrático, e nem por isso perdeu suas capacidades de inovação. Porque aí é um processo de desenvolvimento, ele não é um processo instantâneo e atemporal, ahistórico, ele é histórico. A Coreia passou, nos anos 50, por reforma agrária, por reforma educacional. A reforma agrária na Coreia foi fundamental. E outra, para aqueles que acham que a reforma agrária foi feita pelos Estados Unidos, apenas 16% das terras na Coreia foram feitas pelos Estados Unidos, a reforma agrária. Depois foram feitas pelos próprios coreanos. Qual era a ideia? Fragilizar e tirar o poder da oligarquia agrária e fortalecer a burguesia nacional nascente, associada ali aos planos quinquenais. Então, a dizer que a Coreia só se desenvolveu por causa do período ditatorial, eu acho que é um erro, tem que tomar muito cuidado nisso. Porque a Coreia, por exemplo, conseguiu fortalecer a fase de maior fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação Sul-Coreano é justamente pós anos 90. É óbvio que você teve toda a capacidade interna construída através da burguesia nacional, do investimento em educação, do fortalecimento de estruturas produtivas através dos planos quinquenais. Criou as bases para que se percebesse nos anos 80 qual que era os ajustes que deveriam ser feitos para que a Coreia tivesse apta a otimizar essa janela de oportunidade que foi aberta com a terceira revolução tecnológica. É aí que a Samsung, a LG e a Hyundai entram com força. Veja que todos os estudos apontavam e mostravam e diziam que as empresas automobilísticas na Coreia iam falir, que elas não iam para frente. E hoje a Hyundai é a terceira maior empresa automobilística do mundo. A Coreia está desenvolvendo a indústria, o complexo industrial, militar e aeroespacial desde 2002. Veja, é recente isso. Por quê? Porque tem capacidades internas construídas em vários setores, e eles conseguem utilizar essas capacidades internas construídas de outros setores para alocar para um setor que eles veem como promissor e estratégico, que é o complexo industrial, militar e aeroespacial.
O setor aeroespacial, uma boa parte dele, do desenvolvimento dele, é para atender o sistema de telecomunicação, ou seja, a Coreia faz o desenvolvimento desse setor, assim como a China, pensando no sistema de telecomunicação, no impacto que isso tem no sistema de telecomunicação, na articulação setorial. Né? Então, aí quando você fala assim, a China não tem democracia, eu não sou, né, não conheço, eu faço estudo setorial sobre a China. Então, essa questão política, como eu vejo, tenho amigos que conhecem muito a China e questionam, por exemplo, essa questão do princípio da democracia na China. Por que a China não tem democracia? Assim como se fala de Cuba. Né? Eu não sou um conhecedor nato do sistema político chinês, portanto, eu não me coloco na posição de afirmar ou não afirmar que existe uma ditadura na China. Eu acho isso, não é o tipo de abordagem, por exemplo, que eu faço, quando eu não conheço o país a fundo da questão política. Eu entendo do ponto de vista setorial do desenvolvimento de alguns setores econômicos, que eu estudo. Agora mesmo estou desenvolvendo um estudo para a CEPAL sobre o desenvolvimento do setor de semicondutores na China. Até o final do mês eu termino esse estudo, né, e aí eu posso depois divulgar quando a CEPAL autorizar. Né. Mas essa questão de afirmar, é óbvio que numa democracia, o que é muito positivo, nós podemos divergir, nós podemos dialogar para os conflitos de interesses de classe. Né? Na democracia, os conflitos de classe se afloram muito, e isso é importante. E entender o processo histórico de formação da nossa burguesia, né, traz aquilo que o Nelson coloca, né? Por exemplo, qual o papel dos intelectuais nesse processo? Eu acho, Nelson, que o que nós estamos fazendo aqui é de extrema relevância. Né? O que a BED tem feito é de extrema relevância. Por tudo aquilo que nós estamos vivendo, né, como dizia o Belchior, né, se ontem eu não morri, eu não morro de novo, né? Então, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esse ano eu não morro, então é resistência. Né? Pensar, continuar pensando, continuar propondo. Eu tenho clareza das limitações do desenvolvimento, eu não sou uma pessoa que defende um projeto de desenvolvimento com a ingenuidade de acreditar que vai ser possível, porque eu conheço e estudei o perfil da nossa, e estudo isso. A sociologia, eu acho que essa é uma grande diferença, né, trazendo um pouco o que a Ana está colocando, nossa dos neoclássicos, Ana. A gente estuda história, a gente estuda sociologia, a gente estuda ciência política. A gente não fica preso a arcabouço teórico, a modelagem, sabe? Porque a gente acredita que o mundo é dinâmico, ele é complexo, ele não é estático. Então, para eu pensar em proposição de política industrial, para eu pensar em proposição de política de inovação, envolve o que o Luiz levantou, a questão da complexidade que é a democracia. Dos interesses de classe que estão envolvidos. Vejam só, ontem a Câmara aprovou a medida provisória que, basicamente, Luiz, para você é um desastre, que você é jovem, que é emprego sem carteira assinada, sem direito trabalhista nenhum, com apoio da nossa burguesia. Veja que o Bolsonaro, né, com tudo que está se fazendo, mas a agenda econômica apoiada pela grande imprensa é aplaudida. Então, como pensar, por exemplo, no crescimento, com inserção social, que uma vez o Farias e o Paulo, sempre no diálogo que a gente teve, né, no grupo de debate sobre o Consórcio Nordeste, de desenvolvimento e tecnologia no Nordeste, pensar em estruturas produtivas, e o Furtado levantava isso naquele livro dele, do desenvolvimento e subdesenvolvimento, Ana, né? Pensar em um aspecto de desenvolvimento tecnológico que incorpora a nossa força de trabalho. Eu não posso ficar pensando em padrões tecnológicos europeus com outra realidade do mercado de trabalho, com outra realidade social. É por isso que é importante a gente desenvolver nossas forças produtivas e de inovação, porque nós temos capacidade, precisamos pensar em tecnologias que também afetem o mercado de trabalho e gerem emprego. Eu não posso ficar pensando num padrão tecnológico que agrave mais ainda a condição e a situação do mercado de trabalho brasileiro. Então, eu acho, Ana, que nós temos setores fortes na indústria de autopeças, no complexo econômico industrial da saúde, no setor eletroeletrônico, nós temos capacidades construídas, né? Nós temos também, na minha perspectiva, no setor de petróleo, de energia, que também está aí na fronteira a questão do desenvolvimento da energia eólica, os parques eólicos. Nós temos capacidades, mas eu acho que o baixo volume de investimento de inovação, a ausência desse investimento, dessa prioridade, pesa muito. E veja, e nós temos uma coisa que o Luiz estava levantando, na questão da democracia, que é os conflitos entre políticas de governo e política de Estado. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente pensa, por exemplo, política de inovação é política de Estado, não pode ser política de governo, porque inovação é de longo prazo. Então, quando ela é de governo, ela acaba, o governo acaba. Então, eu vou citar 3 políticas de estímulo à inovação que são políticas de Estado. Lei da informática, Lei do Bem e o Paris. São 3 instrumentos de política de estímulo à inovação que é lei, que são leis,
que são políticas de Estado. Mesmo o Bolsonaro no poder, ele diminuiu o recurso, como o Temer, mas eles não destruíram as políticas, porque são leis. Não se derruba essas políticas do nada, de um dia para o outro. Então, nós temos política de Estado, mas precisamos de governos que deem suporte, que fortaleçam essas políticas de Estado, né? Uma coisa que me preocupa muito no cenário que a gente está vivendo é a destruição da Constituição Federal de 88, porque ela é um mecanismo de política de Estado, de formação de uma social-democracia tardia no Brasil. E, Nelson, eu acho que nós, né, eu não me considero intelectual, não me considero um professor apenas, mas que nós temos um papel muito grande, por isso que eu acho que professor, ele não pode ficar preso dentro de 4 paredes, dentro da academia, ele tem um papel político muito grande, muito importante, de ir para o debate político, de ir para as ruas, de ir para o enfrentamento. A gente precisa abandonar, eu acho que por muito tempo, vocês podem me corrigir, vocês têm muito mais conhecimento e experiência que eu, né? Eu acho que por muito tempo a atividade do intelectual, ela ficou restrita dentro de uma elitização de espaço, de ser intocável, de apenas pensar, né, e arrotar a sua linguagem elitista, academicista. E a gente precisa sair disso. A gente precisa descer e vir para o concreto e vir para a luta de classe, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente ir para esse mundo e dialogar com esse mundo real, com essas novas fronteiras do conhecimento, com essa nova geração, nos aproximar dela. Não dá, eu lembro quando eu entrei na faculdade, o professor para mim estava no pedestal e eu cá. Hoje não funciona mais assim. Então, eu acho que tem todos esses elementos do nosso papel que a gente tem na sociedade, né, de conscientizar pessoas a importância do papel dessas políticas, né, do perfil da nossa formação social e econômica. O que eu não comungo muito com a ideia é com a perspectiva do complexo de vira-lata, né, lá, de que tudo que é ruim é no Brasil, né, isso eu abomino, assim, né, que, lamentavelmente, vem muito de obras clássicas, de interpretar o Brasil como se tudo que fosse ruim é apenas no Brasil, né, a ideia da corrupção, por exemplo, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, para mim, é uma obra importante, que discute a questão das instituições, mas que fica parecendo que só no Brasil tem instituições que distorcem, que são distorcidas. Obrigado, Wallace. Nós temos uma pergunta no YouTube, tem o Guilherme que se inscreveu. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, depois vou ver a pergunta do YouTube e a pergunta do Fábio, que está aqui no chat do Google Meet. Guilherme, com a palavra. Bem, boa noite a todas e a todos, é um prazer estar falando com vocês. Primeiramente, parabenizar o Wallace pela belíssima discussão, pelo trabalho, também congratular ao debate, né, um debate riquíssimo, que eu sou doutorando em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, sou egresso do curso de Economia da UFAL, e um debate como esse reafirma a condição que a economia é essencialmente política, né, como já colocava a Tavares, que é um debate que deve ser, nesses marcos, né, no marco da política, da sociologia, como o Wallace colocou agora no final. Eu quero lembrar rapidamente do próprio Darcy Ribeiro, né, então, em termos de valorização do nosso povo, valorização, construção de uma história própria, uma história nossa, e a partir dos nossos marcos, né, superando, talvez, muito dos sociologistas clássicos aí de pré-30. Mas, bem, o que eu queria colocar é uma outra coisa, retomando também o final da sua fala, Wallace, que se colocou muito bem, sobre uma condução da política macroeconômica que vai subordinando e engessando muitas vezes a próprio desenvolvimento industrial e outras políticas setoriais, políticas sociais. E aí o que eu coloco, mais especificamente, é a política macromonetarista, em vigência aí desde 99, e eu enxergo como uma continuidade desde 99 de forma interrupta pelos governos, né? E a gente pensando em termos de desenvolvimento industrial, burguesia nacional, a gente está discutindo o tempo todo, a burguesia nacional, a burguesia desenvolvimentista, é um debate amplo e tem que ser feito, né? Mas a gente, trazendo essa questão da estrutura para a conjuntura, né, num congresso formado pela BBB, né, Boi, Bala e Bíblia, na alcunha, né, que diz muito a respeito da superestação regressiva, desindustrialização precoce, como a gente está colocando no debate. Pensando, então, na política macro como
subordinante, né, à política industrial e setoriais, como promover nessa conjuntura um outro tipo de desenvolvimento pensando nos atores que você colocou, né? Você colocou a gente está na janela de oportunidade da indústria 4.0. Quais atores promotores dessa janela de oportunidade nesse modelo de inserção industrial, ao qual o Brasil vai se inserindo de forma passiva, subordinado nas cadeias globais de valor, etc, etc. E aí, só mais uma questão muito rápida, né? A gente pensando no Nordeste, aliás, adorei o nome, né, fazendo uma paródia com a Conexão Xangai, né? Pensando na estrutura produtiva nordestina, que vem passando por uma deterioração progressiva também da indústria de bens intermediários, como colocava a Tânia, né? O Parque Industrial Nacional vai se deteriorando e leva consigo a indústria de bens intermediários. Ora, quais são nossos polos de crescimento hoje? O polo de crescimento está na área do Mato Piba, né, basicamente. Estou pensando no Nordeste e na construção da indústria 4.0, que está alocada muito mais na macrometrópole paulista, né? Novamente, pensando, qual a saída do Nordeste? Lógico que é uma pergunta muito ampla, que requer um debate, mas é uma angústia também, né? O que resta do Nordeste nessa estrutura e nessa conjuntura? Se bem que, pensando em termos de conjuntura, a gente tem o complexo nordestino que está politicamente, que vem fazendo um trabalho digno de crítica à oposição, muito necessário. Mas é isso. Obrigado pelo debate e pela oportunidade. Obrigado, Guilherme. Wallace, para fechar o bloco, eu queria informar a todos e a todas que esse vai ser o nosso último bloco, em virtude da hora, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Leão, no chat, que questiona: como você analisa o atual processo de sufocamento da inovação concorrência schumpeteriana versus monopólio das grandes empresas da era digital? Google, Facebook, Microsoft. E temos uma outra pergunta no YouTube, do Jorge Moreira, que pergunta: alta demanda por commodities não promove um desequilíbrio cambial face ao dólar americano e facilita a penetração de importações? Então, com isso, temos 3 questões para esse bloco. Antes de Wallace começar a falar, eu queria dizer que, como já estamos próximo do encerramento, que depois das respostas de Wallace, a nossa colega Josélia, ela vai dar alguns avisos aqui sobre a programação de amanhã e também sobre alguns sorteios que nós vamos ter aqui antes do encerramento do dia de hoje. Vou começar. Pois é. Tá. Então eu vou esperar a Gisele, desculpa. Após o encerramento da live de hoje, todo mundo está convidado a ir lá para o Instagram do Corecon SE para assistir aos sorteios dos brindes da noite. E quem não participou, ainda dá tempo de participar. Basta seguir o @CoreconSE, curtir a publicação da live do dia, marcar um amigo ou a hashtag Semana do Economista 2021. Hoje à noite nós iremos sortear uma cesta de produtos Maratá, um kit da Inodê, o livro Celso Furtado, Os Combates de um Economista, patrocinado pelo Cofecom, o livro Economia Sergipana Contemporânea, patrocinado pelo autor, professor Ricardo Lacerda, e o livro Economia do Crime no Brasil, que será lançado amanhã, de autoria do professor Marco Antônio Jorge. Então, quem ainda não participou, dá tempo de participar, e amanhã também, amanhã vai demorar um pouquinho mais, umas 2 horas após o encerramento da live de amanhã, nós faremos o encerramento também com esses mesmos brindes. E também o Corecon Sergipe, em cooperação com o DE, a ABED e o CACEP, gostaria de convidar para a nossa live de encerramento, que vai acontecer amanhã, também no mesmo horário, às 19 horas, começando com a entrega das medalhas do mérito econômico. Logo após, haverá o sorteio de um curso de perícia judicial de Rui Juliano para um economista adimplente com o Corecon Sergipe. E logo após, o lançamento do livro e a palestra do professor Marco Antônio Jorge, com o título do seu livro, Economia do Crime no Brasil. Então, todos nós ficaremos muito felizes de ver a participação de todos amanhã. Excepcionalmente, amanhã não será pelo YouTube da ABED.
será pelo YouTube do CACEF. Então, todos já se sintam convidados. E eu, em nome do Corecon Sergipe, também gostaria de agradecer a todos os cooperados que ajudaram na organização do evento e a todos os patrocinadores, que foram Maratá, Sebrae, Rui Juliano Perícias, Grupo Inodê, Pixis e o Cofecom. Obrigada, professor. Obrigado, José. Com a palavra o professor Wallace. Pronto. Desculpa a interrupção. Olha, em relação eu acho que um grande desafio, pensando em inovação, deixa eu ver aqui, eu acho que minha câmera deu problema. Pronto. Voltou. Agora voltou, Wallace. Voltou. Desculpa, pessoal. Eu acho que uma das grandes questões, e que, pegando alguns casos que eu conheço de estudos, existe um distanciamento muito grande entre universidade e empresas. E é um dos elementos essenciais e estratégicos para se pensar no Sistema Nacional de Inovação forte, no sistema setorial, é você promover uma maior aproximação. A Coreia do Sul, por exemplo, né, a China tem feito muito isso. Quando identificaram que era necessário promover um processo de inovação para internalizar mais o conhecimento, internalizar também mais a capacidade de transformação e de aplicar o conhecimento num processo de direcionamento para setores considerados estratégicos, reduzir a dependência externa, foi criar leis de incentivos de maior aproximação entre indústria e universidade, que são atores fundamentais e essenciais no processo de fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação. Eu acho que, pelo menos a minha experiência, né, recentemente conversando com um amigo, ele falou assim, ele ligou para mim e falou assim, cara, eu vou fazer uma palestra em tal lugar, eu posso dizer que no Brasil o Sistema Nacional de Inovação não existe? Eu falei, não, existe, cara. O que nós temos é uma fragilidade dos atores nas suas correlações. Essa fragilidade, na relação entre os atores que compõem o Sistema Nacional de Inovação, empresas, Estado e universidade, é que precisa ser fortalecido. E não se fortalece a articulação entre universidade, empresas e Estado sem investimento. E, ao mesmo tempo, uma realidade que muitas vezes nós da universidade não incorporamos. Eu pego o caso da Bahia, né? O Guilherme está falando da questão. Veja, a gente tem, Guilherme, aqui perto de Salvador, um polo petroquímico, um polo industrial em Camaçari, e nós não temos um aluno com bolsa de pesquisa, financiado por indústria, financiado por empresas, para pensar nessas novas fronteiras, nessas novas articulações, nessas novas políticas. Não temos, cara. E há um preconceito muito grande dentro dessa aproximação. Veja, aproximação entre esses atores não é privatizar o espaço público, longe disso, nem direcionar os estudos apenas para esses interesses privados em prol do lucro, do desenvolvimento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando numa aproximação estratégica no sentido de se pensar em inovação. O Nordeste, eu tive acesso recente a um estudo da SUDEM, um estudo excelente da SUDEM, organizado pelo Farias, né, em que mostra que no Nordeste nós temos, né, somando o setor intensivo em escala e o setor baseado na ciência, em torno de quase 20% da nossa estrutura produtiva. Ou seja, nós temos capacidades, percebe? Então, é promover o desenvolvimento dessas capacidades, desses setores. Então, não é o fato de dizer não existe, existe. Eu acho que o consórcio do Nordeste, ele é extremamente estratégico para isso. O fato de termos governadores considerados mais progressistas, e por um bom tempo aí, nos ajuda. Agora, o Paulo levantou uma questão, uma vez a gente conversando, que é, e quando mudarem esses governos? A interrupção, foi o que o Luiz levantou, né, que o Nelson também levantou, e as interrupções do processo do jogo democrático. Então, eu acho que a gente tem que pensar em como constituir forças e projetos em torno de projetos de Estado, e não projetos de governo. Porque o governo passa. Então, veja, pensar em política industrial, pensar em política de inovação, pensar em política de longo prazo. É ter a clareza de que essas políticas, elas não têm retorno imediato.
E o risco de não dar certo também é muito alto, diga-se de passagem. Uma grande probabilidade de investimento em inovação dar errado, o que significa dizer que nós não podemos ter uma visão contabilista da coisa, do investimento, ou considerar como gasto. Acho que é uma transformação, é uma mudança fundamental que a gente precisa fazer, né? Eu tinha uma outra questão que eu acho que eu acabei agora aqui me esquecendo, que eu acho que foi sobre a valorização cambial, não foi isso? Cid. Isso, Wallace. O Jorge, ele pergunta se a alta demanda por commodities não provoca desequilíbrio cambial face ao dólar americano e facilita a penetração de importações. Veja, eu acho que a valorização cambial, ela tem, em decorrência, por causa da pressão dos preços das commodities, ela pode nos ajudar, de certa forma, mas também pode nos prejudicar. Né? Aquilo que o Guilherme levantou, a lógica da política, a gente tem que repensar a questão da macroeconomia. Não dá mais para a gente ficar, pensar em estratégia de volume. Tem outro grande desafio, eu deixo isso para os macroeconomistas, eu não sou um macroeconomista, né? Em pensar uma articulação macroeconômica. Não dá mais para a gente ficar com o teto de gasto. Veja, o teto de gasto é a maior aberração que nós temos nos últimos tempos da história da economia brasileira. Em países do mundo nenhum teve essa experiência de descongelar gastos por 20 anos, apenas gastos correntes e investimento e manter o pagamento do serviço da dívida. O teto de gastos é um tiro contra a Constituição de 88. Essa que é a verdade. É para tirar a sociedade do orçamento público. Essa que é a verdade. Né? A meta de inflação é outro ponto que a gente tem que questionar. Em que medida eu tenho que sacrificar o crescimento da sociedade em torno de uma meta de inflação? Em que medida eu posso ter uma inflação de 4% com desemprego de 14,5%, 14,6%? E outra, e aí pensando nesse arranjo macroeconômico, Guilherme, é questionar o diagnóstico de inflação de demanda no país, que sempre usa a operação de mercado aberto, elevando juros para controlar a inflação, que não é de demanda. O que nós estamos vivenciando agora é um problema estrutural de inflação, não é uma inflação de demanda. Falta muito pensamento cepalino desses caras. Ou eu acho que nunca leram e ignoram, e acham que como eu já ouvi muito quando eu estava na época do mestrado e doutorado, que eu fazia parte de uma instituição que era dinossauro, que fiquei preso no período passado. Mas mais do que nunca, hoje, a conjuntura, Guilherme, entendendo a estrutura e a conjuntura, né, nós estamos vivendo um problema de inflação estrutural. E veja, a inflação, por exemplo, a quebra da cadeia produtiva da Petrobras, ela impacta na inflação. Só para finalizar, né, para eu não me estender muito, porque já ultrapassou o horário, mas saiu uma reportagem, você vê como que é emblemático, saiu uma reportagem na Folha e no UOL, sobre, o título da reportagem é assim, olha, o preço do gás diminui o poder de compra da classe trabalhadora, mas não tanto quanto diminuiu antes de 2003, 2004. Veja o que eles estão ignorando na reportagem. Por que o preço do gás reduziu o poder, o impacto no poder de compra da classe trabalhadora entre 2003 e 2014, 15? Porque você teve uma política de valorização do salário mínimo e fortalecimento da cadeia produtiva da Petrobras, permitindo que o gás ficasse mais barato. E a política de preço, sem maximização para o valor dos acionistas, que é a lógica da Petrobras, não prejudicasse a classe trabalhadora. Ou seja, é a gente pensar num ator nacional, numa empresa estratégica, é isso que a gente tem que pensar estatal como uma empresa estratégica, e não apenas na questão do papel dela de gerar lucro para o acionista. Mas eu estou tocando nisso porque veja como é que a grande imprensa ignora elementos estruturais e estratégicos que nos levam a pensar o papel que o estatal tem, né, num processo de desenvolvimento. Isso é muito relevante, isso é muito importante. Então, repensar a inflação. Então, a inflação tem um problema estrutural. Por que está tentando resolver a inflação elevando os juros? Porque tem que valorizar o câmbio. Porque o câmbio está desvalorizado impacta no preço. Então, ótimo. Então, isso significa que nós estamos importando porque temos deficiências estruturais. E penalizando a classe trabalhadora por causa da política de contenção do salário. Ou seja, tem um elemento estratégico, estrutural, em que a conjuntura, Guilherme, aquilo que você colocou, né? A conjuntura é usada de uma outra forma para os interesses, por exemplo, do rentismo, em elevar juros. O setor financeiro no Brasil não sabe conviver com juros razoáveis. Então, eu acho que é um desafio muito grande a gente trazer para o debate
né, o elemento do desenvolvimento e das questões estruturais, rompendo com o princípio limitado, curto-prazista, neoclássico, né, do desenvolvimento. O desenvolvimento não é uma questão de curto prazo, não é uma questão de modelagem apenas. O desenvolvimento é algo muito mais complexo, né, que envolve várias questões estruturais e, acima de tudo, é pensar... Aquilo, eu tenho uma entrevista da Tavares, para finalizar de verdade. Em 2010, quando a Dilma ganha a eleição, ela fez uma entrevista na TV Senado, né, em que o pessoal pergunta assim, professor, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão estudando economia, muitos seguem a senhora, né, e tal. Ela fala assim, olha, que economia, acima de tudo, aquilo que o Guilherme falou, é economia política. A gente tem que retornar às bases da economia, a economia política. E, acima de tudo, aí ela fala, realizar o sonho furtadiano, o crescimento inclusivo. Não dá mais para ficar pensando no Brasil, excluindo uma boa parte da população da grande riqueza que nós temos, desse potencial extraordinário. Nós somos a 4ª população mundial. Se vocês pegarem o 14º plano quinquenal chinês, o chamado Dual Strategy, qual é a principal estratégia da China para romper com as sanções e os conflitos internacionais, que é uma guerra tecnológica que a China está vivendo, o mundo está vivendo? Focar na inovação e fortalecimento do mercado interno, porque o mercado interno é um ativo muito forte chinês, de impor condicionalidades. Todas as empresas que hoje operam na China são obrigadas a transferir tecnologia. Ou é isso, ou cai fora do país. Eu acho isso extremamente razoável e pertinente. Não é contra a democracia, defender a soberania. E, portanto, a gente deveria fazer a mesma coisa, porque nós temos os maiores mercados internos potenciais do mundo. Não é pouca coisa. E poderíamos muito bem usar. Eu sou um defensor assíduo desse processo. Que usemos o nosso mercado interno como um mecanismo de barganha. Quer ficar aqui no Brasil? Transfira a tecnologia, senão cai fora. Entendeu? Eu acho que é assim, tem que se tentar. E não adianta dizer que não dá certo, porque é contrafactual, que eu nunca vi ninguém fazer. No dia que alguém fizer e o capital ir embora, aí beleza, eu deixo de defender isso. Obrigado, pessoal. Acho que... Espero que eu não tenha falado muita bobagem, que eu tenha contribuído para o debate aí. Muito obrigado, Wallace. Certamente... né, precisamos dar mais atenção ao nosso mercado interno como um ativo, como você colocou agora no final. Em nome, enfim, vou passar a palavra para o Ricardo, mas quero deixar desde já os nossos agradecimentos pela sua participação, pela sua presença, informar que, particularmente, fico muito feliz de tê-lo aqui conosco, né, nessa inauguração das atividades do Conexão Nordeste. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, com a palavra. Bom, a gente só tem que agradecer muito ao Wallace, foi extraordinário esse pontapé inicial do Conexão Nordeste, né? Iniciamos pé direito, como se diz, né? Com uma discussão muito participada e com temas tão relevantes para o Brasil. A gente se sente muito agradecido, Wallace, pela sua disponibilidade e pelas ideias que você trouxe aqui e que teve essa capacidade de atingir as pessoas, né, de tirar as pessoas de uma situação de acomodação. Eu que agradeço pelo convite, assim, eu acho que sempre quando uma pessoa me convida para algo, eu digo que é um ato de confiança, entendeu? Então, assim, é muita confiança me convidar para falar, né? E ainda mais diante de vocês, que são professores, acadêmicos, renomados, conhecidos, respeitados, que com certeza tem muito mais a contribuir do que eu, e mesmo assim me convidaram para participar desse evento. Então, muito obrigado mesmo. Fico honrado e lisonjeado. Então, muito obrigado a todos. E lembrar que a Semana de Economistas de Sergipe tem continuidade no dia de amanhã no YouTube do CACEF, do Centro Acadêmico. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Wallace. Mais. Tchau, obrigado a todos. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tem que parar a gravação aí, né, do YouTube. Do YouTube.